Não é bizarro que o modelo de ensino é meio que o mesmo desde a Idade Média? E isso no mundo todo, mas se pegar o Brasil em especial é pior ainda. Você é obrigado a seguir uma carga horária, ter as aulas exatamente como as instituições querem, você não tem direito a escolher quase nada. Você perde a chance de ficar muito bom em algo, o que é diferente de outros países, que você pode pelo menos escolher em qual área você quer ficar um pouco melhor, ter umas aulas avançadas. E aqui você é obrigado a ir em todas as aulas, independentemente se é bom ou não para você, o que também é diferente em alguns outros países, que desde que você passe na prova, você pode faltar nas aulas, estudar por conta própria, ir para uma biblioteca estudar sozinho. Mas isso para mim são detalhes, nem é o pior de tudo. Para mim o pior é que a lógica de ensino que a gente vive hoje é meio que invertida em relação a outros serviços. Então, por exemplo, você quer comprar uma camiseta, você vai numa loja, você fala o seu número, você fala a cor que você quer, você fala o formato que você quer e você ganha uma camiseta que é boa para você. Agora aqui você vai na escola e nada é personalizado para você. Você é obrigado a ter exatamente as mesmas aulas, a mesma carga horária, os mesmos professores, as mesmas lições, as mesmas provas e não importa nem um pouco se isso funciona ou não para você. É desse jeito e você tem que se adaptar. Diferente de outros serviços, que o serviço se adapta para te atender melhor. Então, se você abrir, por exemplo, Netflix ou uma mídia social, um algoritmo lá vai te apresentar as coisas que eles acham que é bom para você, baseado no seu gosto anterior. Agora, nas escolas, você tem que seguir exatamente o que é dado, independentemente se funciona ou não para você. Então, o equivalente é, se você comprar uma roupa, só vai ter lá a camisa G marrom com gola V, e se você não gosta disso, ou não se adapta a isso, ou não é seu tamanho, isso é um problema seu. Usando a analogia do Netflix, imagina se toda vez que você abre o Netflix, você só encontra filme de aventura, por exemplo, e você nem gosta desse gênero. Você tá procurando outra coisa, tá procurando, sei lá, documentário, mas você é obrigado a ver aventura porque só tem essa opção. Então esse é o cenário. E além disso, além de a chance de você não se adaptar ser gigantesca, porque para algumas pessoas vai funcionar e para outras não, tem ainda uma questão de que, como sempre usaram o mesmo modelo, são ensinados hábitos e rotinas que sabidamente não são os melhores, que não funcionam bem, mas você continua usando porque foi a única coisa que te ensinaram. Então nesse vídeo eu vou te falar 7 hábitos que te ensinaram em algum momento durante a sua formação, mas que na minha opinião não são os melhores para quem está estudando pro Enem, para quem está procurando alguma vaga pelo Enem e quer melhorar sua nota esse ano. E eu vou te falar sobre essas coisas porque eu acho que no fundo, a escola nesses casos está mais te atrapalhando do que te ajudando. Então vamos lá, primeira coisa, anotação. Não é bom para você anotar absolutamente tudo que o professor passa na lousa ou tudo que o professor fala. E isso por vários motivos. O primeiro deles é que é mais importante você prestar atenção na aula e tentar entender os conceitos do que ficar concentrado em simplesmente anotar o que ele está anotando na lousa. Então sua energia vai ser muito mais bem gasta e o seu tempo também em tentar aprender aquilo que está sendo falado em vez de simplesmente copiar o que está escrito em algum local. O outro motivo é que muito provavelmente tudo que você está anotando você acha facilmente na internet. Então não tem sentido você ficar gastando energia nisso, sendo que você pode achar depois de fontes muito boas também. E talvez o principal motivo é que você simplesmente copiar ou anotar o que é falado é um processo passivo. É muito melhor você anotar as coisas pensando nelas e usando suas próprias palavras, que é considerado um processo ativo, do que simplesmente copiar. Quando você está usando um processo ativo, a sua taxa de retenção, o que você vai lembrar depois, é muito melhor do que quando você simplesmente só copia. Então tem muitos motivos para você não ficar anotando tudo que é falado. Então se foca em prestar atenção, aprender aquela aula e depois anota com as suas próprias palavras, fazendo uma espécie de resumo, aquilo que você considera mais importante. Se ficar faltando alguma coisa, depois você entra em casa, na internet e procura aquilo que está faltando e coloca uma anotação adicional no seu caderno. Mas de longe não é a melhor estratégia você simplesmente anotar tudo que é passado, não faz sentido. Então esse é o primeiro hábito que eu acho que é ensinado bem errado. Segunda coisa que eu acho que é ensinada bem errada, te ensinam a fazer o máximo de questão possível. Esse é um conselho bom até certo ponto. Não adianta você fazer o máximo de questão possível se você não está aprendendo com elas. É melhor fazer um número bem mais reduzido de questão, que você aprende com elas e no futuro consegue replicar aquele conhecimento, do que fazer um monte de questão só por fazer. Fazer milhares de questões é melhor para quem já conhece a matéria e vai tirar algumas dúvidas, vai ficar melhor ainda nela, vai lembrar o que já aprendeu, vai refinar alguns pontos, do que é para quem está aprendendo ainda aquele tópico. Para quem está aprendendo, precisa perder um tempo maior na questão para pensar a respeito daquele assunto, para tentar fazer por conta própria, para dar uma lida boa na correção depois, para aprender de verdade o que está sendo ensinado. Não compensa só ver a resposta e pular para outra questão se você não conhece aquele assunto direito. Isso é uma perda de tempo. Então você precisa julgar
em que momento daquele tópico você tá. Se você já conhece o tópico o suficiente, para aí você faz uma bateria de questão imensa, isso vai ser bom para você, ou se você tá aprendendo. E aí você precisa parar e aprender o tópico. Essa coisa de aprender por osmose não funciona tão bem quanto você simplesmente estudar o tópico e aprender ele e usar processos ativos. Uma outra coisa que eu acho péssima para você é que nas escolas, no geral, eles querem dar todos os tópicos para todos os vestibulares possíveis. Então, se você vai numa escola em São Paulo, você vai ter 1 milhão de tópicos que vão cair no Enem, na FUVEST, na Unicamp. E se você quer o Enem, não faz sentido, por exemplo, você perder um tempão tentando aprender número complexo, que é algo que nunca caiu no Enem. Seria muito melhor você investir esse tempo numa aula de um tópico que você já sabe e que cai sempre no Enem para você ficar melhor ainda, já é comprovada a recorrência desse tópico no Enem, do que aprender tópicos que existe uma chance em 1 milhão de cair no Enem. Ainda mais porque todas as aulas são padronizadas, então você vai ter que ficar numa aula de 2 horas vendo um tópico que vai ser completamente inútil para o Enem e para o resto da sua vida. Então você precisa desenvolver um pouco a sua metacognição em relação ao que cai no Enem para não passar por isso. Então, estudar absolutamente todos os assuntos que caem em todas as provas não é uma boa ideia. E falando nesse mesmo assunto e falando em padronização, tem essa questão de que a gente é ensinado a assistir todas as aulas. Isso é uma instrução e até uma cobrança, porque às vezes você é obrigado mesmo a ir na aula, que faz pouco sentido. E quem está em cursinho, por exemplo, que pode faltar, ou quem está estudando sozinho, deve tomar muito cuidado com isso e selecionar um pouco melhor aquilo que vai assistir ou não. Porque tem muita aula que simplesmente não vale o tempo que é gasto nela. Se você já conhece muito bem um tópico, você não vai assistir uma aula de 2 horas para rever tudo aquilo que você já sabe. Você pode estudar por conta própria, em meia hora, a mesma coisa, e vai ser bem mais proveitoso para você. E você vai ter 1h30 para gastar em outras coisas que você não sabe ainda. Fora que, como as aulas são iguais para todo mundo, às vezes tem aquele professor ou aquela matéria que do jeito que é ensinado, você simplesmente não aprende. E não faz sentido você ficar tentando novamente algo que você já sabe que não funciona para você. Também é uma perda de tempo. Se você já sabe que não vai aprender absolutamente nada naquela aula, talvez seja melhor você ver o mesmo tópico, o assunto, por vídeos no YouTube, ou ler um livro a respeito, ou ver a apostila, ou estudar por questão. Então você precisa virar meio que o protagonista do que é bom ou não para você. Não dá para delegar para outra pessoa decidir isso por você. Uma outra coisa que eu não gosto também, do jeito que é ensinado nas escolas, é o jeito de fazer prova. Isso eu acho que ainda falta muito para a gente evoluir nesse sentido nas escolas. Cursinhos já ensinam mais ou menos e na internet já ensinam bem. Já ouvi de muita gente que ensinaram para a pessoa a fazer a prova na ordem que vem as questões, para ter uma organização na hora de fazer a prova. Já ouvi de muita gente também para fazer sempre primeiro a matéria que gosta mais e fazer na ordem a matéria inteira, depois passar para outra. E assim, quando você está no vestibular, o seu objetivo é fazer o máximo de pontos. Então, um dos objetivos para alcançar o máximo de pontos é você fazer a prova o mais rápido possível, para deixar menos questão em branco e sem fazer no final da prova, para perder menos ponto e com isso ter uma nota mais alta. Então, a única lógica que faz sentido em termos de como fazer prova de vestibular é a lógica do mais rápido possível. Não importa a ordem, desde que o resultado seja você está fazendo o mais rápido possível para chutar menos questão por falta de tempo, para poder gastar mais tempo nas questões mais difíceis. Qualquer outra lógica não faz sentido. Então a ordem que você tem que buscar para fazer uma prova é aquela que faz antes as questões mais rápidas e por último as questões mais demoradas. Porque se não tiver tempo suficiente para fazer tudo, você vai deixar de fazer poucas questões. Isso me leva a outra coisa que é ensinada que eu discordo bastante também, que é quando falam para você que para fazer uma questão de prova, você precisa ler detalhadamente a questão inteira. E isso simplesmente não é verdade quando se trata de Enem. Tem questão que você precisa ler inteirinha e detalhadamente, tem questão que não. O que vai fazer com que você decida isso na hora é ler o comando antes e as alternativas e depois você lê o texto. Tem texto que não é necessário de ser lido, tem texto que é inútil para aquela questão. Então tem muito caso que você não precisa ler a questão inteira, porque tem um monte de questão que você vai conseguir responder sem ler o texto e aí você ganha muito tempo com isso. É uma boa prática você dar uma olhada no texto para confirmar aquilo que você já sabe. E sempre tem questão que você vai precisar ler o texto, mas várias das questões não. Então esquece essa instrução de ler tudo e detalhadamente e se concentra em sempre ler a pergunta antes. A partir da pergunta você decide, vou ler o texto agora ou não. Lê as alternativas também para dar uma olhada, se já não dá para responder, e aí sim você vai para o texto. Talvez você não precise, talvez você precise, mas no caso de não precisar, você pode confirmar o que já sabe dando uma olhada rápida, ou simplesmente não ler o texto, e com isso ganhar bastante tempo para a próxima questão. Isso me leva à última coisa
coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo, que aí não é um erro específico, é um erro geral. Como a escola está nessa lógica medieval e padronizada de que você tem que se adaptar à escola e não a escola a você, o que é dado, o que é ensinado, o cronograma, a organização e tudo na escola é feito por um aluno X padrão que não existe, não é feito para você. Então vai funcionar para algumas pessoas vão se adaptar, mas não vai funcionar para todo mundo. E eu diria até que não vai funcionar para a maioria das pessoas, e mesmo para quem funciona razoavelmente, não vai ser o modelo ideal. Como eu já falei nesse vídeo, tem um monte de coisa que não é otimizada. Então o mais importante é você entender que essa personalização, isso assim, o que funciona melhor para você, o melhor jeito de você aprender cada matéria, o melhor horário que você tem para estudar, o jeito que você mais memoriza, o jeito que você mais retém as informações. Tudo isso você tem que tomar as rédeas e decidir como vai ser feito. Infelizmente, para ter o maior aproveitamento possível e para tirar a melhor nota possível no Enem, você vai ter que tomar conta disso. Você vai ter que fazer essa personalização, você vai ter que dizer não para muitas coisas que te ensinam para conseguir um melhor resultado. Então eu vou deixar um vídeo aqui no final que te mostra como fazer essa personalização dentro da sua rotina semanal para ter um resultado um pouco melhor, e o vídeo de hoje foi esse. Espero que te ajude. Obrigado!